Muito boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os nossos ouvintes. Deus abençoe a vida de todos vocês que estão aqui conosco mais uma vez nesta tarde ou noite desta terça-feira. Não sei que horário que você vai estar nos assistindo, mas que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Você que está aqui pela primeira vez também, que Deus possa te recompensar, te abençoar, que Deus possa dar aquilo que você necessita nesta tarde. Eu não sei, mas o seu Deus, o nosso Deus, ele conhece as nossas necessidades. E eu creio que ele está aqui comigo, ele está aí com você, para te abençoar nesta tarde, nesta noite de terça-feira. Porque ele tem todo o poder, ele é poderoso, e não há impossível para o nosso Deus. E o mais lindo de tudo é que Deus, que o Senhor Jesus, ele se compadece de nós. Ele tem íntima compaixão de nós. Ele se coloca no nosso lugar e sabe da nossa dor, dos nossos problemas, das nossas dificuldades. Sempre eu falo aqui para os nossos ouvintes, tudo que passamos, Deus está nos ensinando algo. Deus está acrescentando a nossa fé, nos ensinando a depender dele, a nos ensinando a sermos mais resistentes, mais fortes, né? Estarmos mais firmes, né? Eu sempre falo, sempre alicerçado na palavra dele, né? Porque a palavra de Deus é a nossa única regra de fé. E ela é mais atual do que o jornal de amanhã. A palavra de Deus, ela é sempre atual. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, né? Não, ela é viva e eficaz, a palavra do Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que nós possamos estar alicerçados na palavra do Senhor, que nós possamos estar aguardando nele, esperando nele, descansando nele, confiando nele, porque Deus tem cuidado de nós. Amém? Aqui no capítulo 7 do Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo evangelista Lucas, né, no capítulo 7, nos diz de uma viúva, né, que perdeu o seu filho. Está no versículo 11 em diante até o 17. Que diz assim: e aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, aqui está falando de Jesus, com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão, sempre onde Jesus passava, aonde ele caminhava, sempre tinha os seus discípulos, né? Não só os 12, mas tinha muitos mais, né? Ele escolheu, dos discípulos, ele escolheu 12, para ser apóstolos, mas tinha muitos discípulos. Tinha curiosos, tinha aquelas pessoas que esperavam receber um pão, porque ele multiplicava pão, ele fazia milagre. Vamos seguir este homem. Muitas pessoas, talvez que não tinham muito o que fazer, ficavam seguindo Jesus. Mas nem todos eram discípulos. Nem todos verdadeiramente tinham uma intimidade, ou seja, nem todos estavam ali pela causa certa. Mas curiosos, né? Espectadores, pessoas também religiosos para acusar ele de algum erro, pegando em alguma coisa errada, tinha de tudo. A Bíblia nos diz. E com ele foi para uma cidade chamada Naim, com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Então pode ver que tinha separação, discípulos e multidão. Aqui já aprendemos uma coisa, nem todos que se diz Senhor, Senhor, é discípulo de Jesus. Discípulo é imitar o mestre. Discípulo é aprender com o mestre. Discípulo é fazer igual o mestre. Então nem todos, né, que vai até Jesus são discípulos. Tem a multidão. Tem de tudo no meio. Por isso que eu e você que queremos, né, pretendemos e almejamos ser salvos, precisamos ser discípulos de Jesus. Aprender com ele, obedecer ele e ser igual a ele. Então, não adianta estarmos na multidão. Do que adianta nós estarmos no meio da multidão e não ser discípulo de Jesus? Então, precisamos ser discípulos de Jesus. E quando chegou perto da porta daquela cidade, eis que levava um defunto. Jesus deu de encontro com um funeral. Interessante que levava um defunto, filho único de sua mãe. A mulher, a gente vai ver que ela já era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade, muitos ali se condoendo
a situação daquela mulher. A Bíblia não diz quanto tempo que ela já tinha enterrado o marido, não diz. Mas agora ela estava indo sepultar o seu único filho. E para as mulheres naquela época, mulher viúva e sem filhos, era uma situação muito difícil. Porque não tinha, como eu já sempre falo, que não tinha os benefícios que tem hoje, as ajudas do governo, entidades que ajudam, não tinha isso. E ainda mais aqui nessa região, era extremamente pobre, né? Dependia da agricultura, da criação de animais, era muito pobre essa região. E agora essa mulher viúva, tudo bem, tem o meu filho. Tinha um filho dela para cuidar dela. Mas agora o filho morre. Ficou desamparada. Ficou uma situação difícil. Poderia mendigar. Ou alguém recolher da família do morto, recolher ela em casa, né? Do ex-esposo dela que faleceu. Algum irmão dele podia trazer ela para dentro de casa, usar com amor, né, para com ela, com caridade, mas nem sempre acontecia isso. Mas a Bíblia nos diz que quando Jesus chega ali na porta daquela cidade, Naim, lá ia aquela multidão, mas era um velório. Aquela viúva, né, não sei, como eu já disse aqui, não sei se fazia tempo que já tinha enterrado o falecido marido, agora iria enterrar o seu filho, seu único filho. Mas a Bíblia nos diz, irmãos, e 13, no versículo 13, vendo-a, o Senhor moveu de íntima compaixão por ela. Então o Senhor viu ela, sem ela falar nada, sem ela contar nada para ninguém. Jesus sabia que ela estava perdendo o seu único filho. O Senhor sabia que ela já tinha perdido o esposo. Ninguém contou, porque o nosso Deus conhece todas as coisas. Por isso que ele te conhece, irmãos. Aqui tinha um propósito. Jesus andou quilômetros e quilômetros para operar o milagre na vida daquela mulher. E Jesus chegou de repente, diante daquela mulher, diante daquela situação difícil. Jesus chega até ela e diz, não chores. E aquela mulher não conhecia Jesus. Imagina o que passava no coração daquela mulher. Quem que é esse aí desconhecido? Quem que é esse para dizer para mim, não chores? Então o Senhor, ele tem poder para enxugar as nossas lágrimas. Por isso que ele tem poder para dizer para qualquer um de nós, não chores. Por quê? Ele tem poder para enxugar as nossas lágrimas. Ele tem poder para transformar morte em vida. Aquela mulher não tinha mais esperança. Morreu, acabou. Não é isso? Enquanto está vivo, está hospitalizado, está ligado nos aparelhos, até a gente tem esperança. Porque aquela pessoa pode reagir aos tratamentos. Mas aqui não, já estava morto. Não sei quantas horas. Mas se já estava indo para o sepultamento, provavelmente já fazia algumas horas que ele estava morto. Porque não tinha acabado de morrer naquele momento. Jesus encontra, provavelmente numa tarde, eles tinham esse costume de enterrar, né, as pessoas durante a tarde, na hora que o sol já estava mais brando, e ali, Jesus vindo desta caminhada, até naquela cidade, chegou na hora exata, na hora certa. O morto estava sendo levado, estavam levando ali, não tinha como hoje as funerárias, estava nos ombros ali de homens ali ajudando, levando o caixão ou esquife, tipo de uma camilha, onde que eles punham os defuntos, levando para ser enterrado. Não sei quantas horas fazia que ele estava morto, não sei quanto tempo, só sei que Jesus chega diante da mãe daquele moço e diz, não chores. E Jesus chegando, tocou no esquife, olha só, tocou ali naquela camilha, naquele baú que eles estavam levando morto, e os que levavam, e aquelas pessoas que estavam carregando morto, pararam. E disse, jovem, Jesus disse, ele tocou ali no caixão, aberto, não era tampado, e na hora que o povo parou, os que carregavam, Jesus disse para aquele moço, jovem, eu te digo, levanta-te. Que maravilha, né?
Jesus ali dando uma ordem para aquele morto, levanta-te. Ele não estava morto, mas até a morte é obrigada a obedecer o nosso Senhor. A morte teve de sair dali. A morte que estava operando, imperando na vida daquele moço, teve de sair e dar lugar à vida novamente. Por quê? O dono da vida estava ali. Era o Senhor Jesus, que venceu a morte. Ele não tinha ainda vencido a morte. Ele venceu depois, mas ele já tinha poder sobre a morte. Ele ressuscitou aquele moço, como ele ressuscitou a Lázaro, como ele ressuscitou também a filha de Jairo. A Bíblia conta de três pessoas que Jesus ressuscita. Lógico, deve ter feito muitos e muitos mais milagres, mas não estão todos, não estão todos escritos. O que precisávamos para nós crer, para nós ser salvos, está escrito. Mas nem tudo foi registrado. Mas ali Jesus ressuscita aquele morto, aquele moço. E olha só. E o defunto, na mesma hora que Jesus falou, jovem, eu te digo, levanta-te. O defunto se assentou e começou a falar. Foi de repente. Eu queria estar lá, irmão, sem ouvir o que aquele defunto, aquele moço estava falando. Assim que ele voltou à vida, ele começou a falar. Eu imagino que ele falou, estava em tal lugar, de repente eu ouvi uma voz, não sei onde ele estava, mas de repente aquele jovem ouviu uma voz. Jovem, eu te digo, levanta. Da onde ele estava? Não sei onde ele estava. Se estava no lugar aguardando a ressurreição, se ele estava num lugar de condenação, não sei. Só sei que a alma dele no mesmo instante voltou para aquele corpo, porque o dono da vida, o homem que tinha todo o poder, estava ali dando uma ordem. Jovem, eu te digo, levanta-te. Não sei onde a alma dele estava, mas ela voltou rapidinho. Eu queria ouvir o testemunho da boca daquele moço. Eu queria estar lá para ouvir. Tinha essa curiosidade. Aonde ele estava que ouviu aquela voz, dizendo para ele, jovem, eu te digo, levanta-te. Não importa onde ele estava. Só sei que ele teve de voltar a milhões por hora. A velocidade da luz. No mesmo instante ele já suspirou, assentou e começou a falar. Que coisa tremenda. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que guarda a minha vida e guarda a sua vida. A Bíblia nos diz, quem crê nele, mesmo que esteja morto, viverá. Quem crê em Jesus, quem crê no Senhor, não será confundido. Hoje, o mundo quer nos confundir, quer tentar pôr na nossa mente que fazer a vontade do mundo, dar prazer para a nossa carne é muito melhor do que seguir a Jesus, negar a nós mesmos, ter um dono, ter um rei sobre nós. Muitos querem mostrar, o mundo quer trazer para nós que viver sem dono, viver da maneira que nós queremos, é muito melhor. Eles querem pôr isso na nossa mente, na mente das crianças, dos jovens, adolescentes. Mas eu aconselho, e eu tenho certeza, que viver com Cristo, mesmo que às vezes, muitas das vezes precisamos até chorar, clamar, gemer, mas não podemos abandonar esse Cristo maravilhoso. Sabe por quê? Ele passou por tudo aquele sofrimento por causa de mim, de você. Quando ele estava ali diante daquele sofrimento, do cálice que ele precisava passar, ele lembrou de mim, de você. Se ele não passasse por aquele sofrimento, nós não teríamos a chance de sermos salvos. Então, se o nosso Senhor, ele é o nosso exemplo, ele sendo Deus, o nosso Salvador, ele passou por tanto sofrimento, um processo de sofrimento terrível para nos dar a vida. Esse sofrimento, as aflições que eu tenho nesta vida, não é nada se comparando com o que Jesus passou por nós. Mas ele era Deus, ele sentia dor como eu e você. Ele era no mesmo tempo 100% Deus e 100% homem. Ele estava ali como homem, sentindo dores, febre, sofrimento. Imagina, Deus deve ter dado até febre ali a Bíblia nos diz, mas o sofrimento dele ali,
na cruz, com aquela coroa de espinho, pregos fincados, aqueles pregos talvez nem tratado não era, né? Ali tinha bactérias ali no mesmo instante, eu creio que um pouco tempo já estava começando a inflamar, infeccionar. Imagina o sofrimento, irmãos. As afrontas, foi cuspido, humilhado, esbofeteado. Tudo que ele passou pendurado naquela cruz. Né? Então, tudo isso por nós. E às vezes nós passamos por algumas tribulações que não chega nem 1% daquilo que o nosso Cristo passou. E já começamos a murmurar. Já começamos a reclamar. Então, meus irmãos, mas o nosso Deus, olha, o que me chama atenção, né? Essa palavra aqui no versículo 13, e vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão. Ele se moveu por dentro. Foi um movimento que moveu, vamos dizer, até o interior dele, lá na alma. Foi movido, ele se colocou no lugar daquela mulher. Ele se moveu de íntima compaixão. E nesta tarde, tem pessoas que estão aqui comigo, só Deus sabe como você está. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Jesus está te vendo. E Ele move de íntima compaixão pela sua vida. Ele coloca-se no seu lugar para entender o que você está passando. E Ele quer te abençoar nesta tarde. Ele quer mudar essa situação. Aquela mulher é uma situação terrível. Já tinha perdido o esposo. Agora enterrando o único filho. Não tinha mais esperança. Talvez no íntimo daquela mulher. E agora, o que será de mim? O que será de mim? Meu esposo se foi, meu filho que ia cuidar de mim está indo. Talvez aquela mulher, na sua mente, deveria ter sido eu que deveria ter morrido. Meu filho estava novo, tinha uma vida toda pela frente. Agora ele está indo e eu estou ficando aqui, e ainda desamparada, sem filho, sem esposo. Quem sabe? Só Deus sabe o que passava no coração daquela mulher, e Deus sabe o que passa no seu coração nesta tarde. Ele conhece o seu assentar, o seu levantar. Ele conhece a sua dor. Ele conhece os seus pensamentos. Ele ouve as suas orações. Mas aquela mulher não contava com que Jesus ia chegar ali e fazer um milagre. Lázaro foi diferente, porque as irmãs de Lázaro mandou chamar a Jesus. E eles eram amigos. Marta e Maria chamou Jesus. E quando Jesus foi, elas parece que não creram que Jesus poderia ressuscitar a Lázaro, porque elas diziam, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus, calma, aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Aí Marta falou, eu sei que vai ser na ressurreição do último dia, mas Jesus está falando, quem crê em mim, eu tenho poder até para ressuscitar hoje e lá no último dia também. E ali Jesus ressuscitou a Lázaro. Mas aqui nessa mulher, eu imagino, naquele luto, a Bíblia nos diz que ia com ela uma grande multidão da cidade. Imagina que os conhecidos daquela... Era uma cidade pequenininha, um arraialzinho. Imagina, todo mundo conhecia ela. Aqui eu acho que a maioria desse povo que estava indo no velório, no enterro do filho, tinha também participado do enterro, do velório do marido dela. Muitos, de certo, comentavam, nossa, essa daí nasceu para sofrer mesmo. Essa aí tá azarada, essa aí tá debaixo de maldição. Porque eles ligavam a morte muitas das vezes com maldição, com pecado, com tantas coisas. E nem sempre é. Nem sempre é, lógico, o salário do pecado é a morte. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas ali eu acredito que muitos iam murmurando, porque grande multidão daquela cidade acompanhava o enterro daquele moço. A Bíblia não fala o nome nem dele nem dela. Né? Então a multidão acompanhou. Imagina o murmurinho ali, né? Falando, coitada da Dona Maria, se o nome dela fosse esse. Estou fazendo um exemplo aqui, mas não sei, a Bíblia não fala o nome dela. Coitada Maria, perdeu o José, que era o marido. Agora está perdendo o filho, o Joãozinho e tal. Coitada dessa mulher. Né? Deus me livre, ela está debaixo de maldição. Né? É o diabo que está matando a família dela, deve estar em pecado e tudo, muita gente julgando. É assim. É assim.
Mas aqui aconteceu isso, irmãos, para a glória do nome do Senhor. Jesus não poderia estar ali, não sei se foi dentro do ministério de Jesus na morte do esposo dela. Poderia, mas não sei se foi no tempo, né, do ministério de Jesus. Mas é que Jesus esteve agora na morte do filho dela. Mas Jesus transformou aquela morte em vida. Para quê? Olha só. E o defunto assentou e começou a falar e entregou a sua mãe. Jesus foi lá, a mulher talvez chorando, cabisbaixo, em silêncio. Né? Jesus, olha aqui seu filho. Imagina a emoção daquela mãe. Não tinha mais esperança, nem expectativa nenhuma. O filho já ia ser enterrado. Agora vem Jesus e entrega o filho vivo para aquela mulher. E olha só, e todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus. O que eu aprendo aqui? Tudo que Jesus fez era para glorificar o Pai. E nós, tudo que nós fizermos no nome de Jesus é para glorificar o Pai. Eu não posso receber aplausos, eu não posso receber glória porque eu não faço nada. Quem faz é Deus. Então, mesmo sendo filho de Deus, e a todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. E no versículo 17, para encerrar, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Tinha propósito para glorificar o Pai, para que o nome de Deus poderia ser, para que o nome do Pai dele pudesse ser glorificado. E também para que todos conhecessem, porque aqui, e correu dele a fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha, para que todos conhecessem que havia um profeta entre eles. E esse profeta é muito mais do que profeta, era o próprio Cristo, Filho de Deus. Então, tudo que Deus faz, irmãos, tem propósito. Por isso que eu falo que até no sofrimento, Deus tem propósito. No sofrimento dessa mulher, né, de perder o filho, passar por essa situação, foi tudo para que o nome do Senhor fosse glorificado. Então, tudo que passamos, irmãos, Deus está no controle. Deus tem propósito. Deus sabe como lidar com a nossa vida. Deus sabe como lidar comigo e com você. Mas a vontade dele é a melhor para nós. Talvez o melhor para nós entendemos assim, o melhor para mim é eu ter uma vida regalada, uma vida próxima, uma vida abençoada e tal, eu quero conquistar, eu quero estar por cima e não por cá. Talvez o melhor de Deus não é isso para você. O melhor de Deus para a nossa vida, que eu entendo, é o nosso nome escrito no livro da vida. É eu morrer aqui agora e partir para o Senhor. Isso é o melhor de Deus para nós. Porque tudo nesta terra passa. Mas a gente vê que o Senhor moveu de íntima compaixão e fez um milagre na vida daquela mulher. E nesta tarde, o que você precisa? Aquela mulher precisava de um milagre que nem ela esperava. Para ela, capaz, ela nem pensava nisso como. Já tinha morrido. No caso de Marta e Maria, eles chamaram Jesus. Ela não chamou, Jesus veio porque tinha, um propósito ali. Jesus veio de encontro a ela, sem ela pedir. Mas Jesus veio de encontro porque teve íntima compaixão. Qual que é a sua necessidade nessa tarde? Qual que é o milagre que você precisa na sua vida? Conte para ele. Hoje nós temos o Espírito Santo, que é o nosso ajudador. O nosso intercessor está dentro de nós. Então, conta para Jesus o que você precisa nesta tarde. Aquela mulher precisava de um milagre na família. Perdeu o esposo, agora perdeu o filho. Mas Jesus chegou na hora certa e fez aquele grande milagre. E o que você precisa nesta tarde? Deus está disposto para te abençoar nesta tarde e mudar essa situação. Se você crer, se você clamar com fé, Ele pode mudar qualquer situação. Amém? Está aqui o caderno de oração, você tem toda a liberdade para estar enviando os seus pedidos. Nós estaremos anotando e intercedendo em favor da sua vida. E eu creio, irmãos. Eu creio em milagres. Eu vivo um milagre todos os dias. Todos os dias vivemos o milagre de Deus. E eu creio que você também tem vivido o milagre de Deus na sua vida. E nesta tarde,
o Senhor quer abençoar a sua vida para a honra e glória do nome do nosso Deus. Amém? Oremos nesta tarde. Querido Deus, soberano Pai, no nome de Jesus, estamos aqui mais uma vez. Queremos te agradecer por esse privilégio tão rico, tão grande, que o Senhor nos proporciona nesta tarde de terça-feira, Senhor. Eu agradeço, Senhor, pela vida de todos que nos acompanham aqui neste canal, pela vida de todos que estão orando conosco, pela vida de todos que deixaram os seus pedidos de oração. Pai, no nome de Jesus, nós, Senhor, ministramos a palavra do Senhor nesta tarde. Na viúva de Naim, a passagem que está ali no capítulo 7 de Lucas, capítulo 7, versículo 11 em diante, que conta a história desta viúva da cidade de Naim. Jesus foi de encontro àquela mulher. Aquela mulher já tinha enterrado o esposo. Agora estava a enterrar o filho, a sua única esperança. Mas Jesus veio e interveio, e o nome de Deus foi glorificado. E o nome do Senhor foi glorificado nesse dia. Senhor, no nome de Jesus, glorifica o teu nome no nosso meio nesta tarde. Glorifica o teu nome no nosso meio, Pai, através desta oração. Que pessoas possam ser tocadas nesta tarde. Que pessoas possam ser curadas. Que pessoas possam ser libertas. Que pessoas possam levantar desta cama, Senhor, que está acamada, da cadeira de roda, dessa situação, Pai, de coma. Meu Deus, faz milagres nesta tarde. Meu Deus, o Senhor tem poder para ressuscitar até os mortos. O que é esta enfermidade por o Senhor? Não é nada. Basta uma palavra do Senhor, Deus. E esta pessoa será curada. E o nome do Senhor vai ser glorificado, Deus meu. Senhor, visita os lares, visita as famílias, visita aqueles que estão hospitalizados, aqueles que fizeram cirurgias, aqueles que vão fazer cirurgias. Meu Deus, todos que vão, meu Pai, passar por algum procedimento médico, Deus abençoe, que dê tudo certo. Pai, cuida da vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Visito a vida conjugal, Senhor, a vida sentimental, a vida, meu Pai, financeira, a saúde, meu Pai. Meu Deus, visita os lares, visita a vida espiritual do meu irmão, da minha irmã. Senhor, ressuscita, Pai, essa pessoa que está morta espiritualmente. Quem sabe essa pessoa desistiu de te servir, desistiu, Pai, de ser um cristão, uma cristã. Deus, ressuscita essa pessoa que morreu espiritualmente. Dá vida para ela, Senhor. Toca nela nesta tarde, que ela possa se levantar desse esquife e se colocar de pé, começar a falar. Deus, ressuscita pessoas que estão mortas espirituais. Pai, no nome de Jesus, restaura, Senhor. Aqueles que ainda não tiveram um encontro com o Senhor, salva, Senhor. Salva nesta tarde. Pai, aqueles que afastaram, traz de volta, Senhor. Faz uma obra, Senhor, na vida espiritual dos nossos ouvintes. Pai, também eu oro pela vida profissional, pela vida financeira. Deus, abençoa o teu filho, a tua filha, que trabalha em alguma empresa. Pessoas que estão passando por perseguição, Pai, esta irmã. Que todo mal caia por terra, que toda perseguição caia por terra. Todo agir do inimigo caia por terra, toda inveja. Meu Pai, toda palavra contrária caia por terra nesta tarde, em nome de Jesus. Senhor, visita os nossos ouvintes, visita os lares, visita as famílias. Meu Pai, no nome de Jesus, cura os enfermos, Pai. Eu repreendo toda gripe, eu repreendo todo mal, eu repreendo todo câncer, toda doença. Aonde tiver uma dor, aonde tiver uma enfermidade, que possa desaparecer em nome de Jesus. Toca, Senhor. Toca do alto da cabeça às plantas dos pés. Meu Deus, faz milagre nestas vidas. Faz o impossível acontecer, Deus meu. Meu Deus, cura, liberta, salva, transforma, meu Pai. Visita a vida dos nossos ouvintes, meu Pai. Aonde esta oração chegar, faz o milagre. Muda a história. Escreva uma nova história, Senhor, de vitória e de bênção. Senhor, eu entrego todos os pedidos que estão aqui neste caderno de oração. Visita todos os pedidos, todos os nomes, Pai, que estão aqui. Visita, Deus.
Entra, Senhor, com providência. Faz o milagre, Deus meu. Senhor, esta é a oração que eu faço. Meu Pai, no nome de Jesus, eu entrego todos que oraram conosco nas tuas mãos. O Senhor sabe a necessidade de cada uma delas, Pai. E eu entrego nas tuas mãos e te agradeço pelos milagres, pelas bênçãos, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Toma posse da tua bênção, do teu milagre. Toma posse da tua cura. Toma posse da solução do seu problema nesta tarde, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos neste momento. Quero pedir que você venha compartilhar esta palavra, esta oração com todos os seus contatos. Envie aí, nos ajude a fazer a obra de Deus. E também, neste momento, vou deixar um testemunho. Vou deixar um testemunho para a edificação da nossa fé. E se o Senhor permitir, às 0 horas, estaremos aqui em mais uma edição da Oração da Madrugada. Deus abençoe a todos. Uma ótima tarde e noite de terça-feira, em nome do Senhor Jesus. Boa tarde, pastor Eurípides e irmã Débora. Me chamo Vera, aqui do interior de São Paulo. Eu pedi oração ontem, para o meu netinho, que a minha filha o colocou na cadeirinha sobre o sofá. E eu acho que ela acha que ela se esqueceu de fechar o cinto, de segurança da cadeirinha, onde ele caiu da cadeirinha, ele tem 8 meses já, tá engatinhando e tudo, então ele acho que foi descer, lógico, e caiu. E ela ficou desesperada, é um bebê, mas para a honra e glória do nome de Jesus, não aconteceu nada de grave, foi considerado uma queda leve, qual formou apenas um pequeno galo na cabecinha. Ele ficou em observação, graças a Deus não vomitou, não passou mal, não teve sonolência, nada, E, para a glória de Deus, ele está super bem, ativo, normal, se alimentando normalmente, para a glória de Deus, nosso Senhor Jesus. Nada de mal aconteceu, Agradeço a Deus por esse livramento, porque criança a gente sabe, que todo cuidado é pouco, mas a gente é falho, Mas nosso Deus não é. Eu creio que as mãos do Senhor o amparou ali e não foi nada de grave, não aconteceu nada, ele está super bem, para a glória de Deus. E eu agradeço aos irmãos a oração. Que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Meu netinho se chama Joaquim. E para a glória de Deus, muitas e muitas bênçãos tenho alcançados. Nós temos alcançado, através desse programa, através de eu acompanhar os irmãos, todos os pedidos que eu faço aí, Deus, na sua infinita misericórdia, tem respondido as nossas orações, não porque merecemos, mas porque o Senhor é bom em todo o tempo. Ele é fiel. A bondade dele dura para sempre, Ele é um pai, um Deus amoroso, zeloso, que cuida realmente dos seus filhos em todos os sentidos. E nós temos a promessa, pastor, que crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa. E Deus tem sido muito bom para conosco, cuidar de toda a minha família. A Deus toda a honra e glória, e a todos que oraram, muito obrigado. Em nome de Jesus, que Deus abençoe grandemente esse ministério, para a glória do nosso Deus, nosso Senhor Jesus. Obrigada mais uma vez. Amém.